Boa noite, obrigado a você por estar nos acompanhando aqui no canal do YouTube História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Hoje, neste domingo, dia 6 de abril de 2025, estarei falando um pouquinho sobre o príncipe Adalberto da Prússia. Já em uma outra oportunidade, quando eu fiz aquela apresentação sobre o pintor Eduardo Delbrand Prussiano, expliquei que a Prússia foi um império importantíssimo durante praticamente todo o século XIX até 1918. A Prússia ainda existia enquanto império. Depois, quando houve a unificação da Alemanha, a Prússia hoje faz parte da Alemanha, mas perdeu todo aquele status de império. E quando o príncipe Adalberto chega a Santa Cruz, em 1840, em setembro de 1842, chega ao Brasil, ao Rio de Janeiro, e vem a Santa Cruz, obviamente, em setembro de 1842, nós tínhamos aqui o nosso jovem imperador Dom Pedro II, que estava com 17 anos, ainda era solteiro, vivia com as duas irmãs, a dona Francisca e a dona Januária, e o nosso príncipe, ele vem com um grande prestígio. Primeiro, ele sai da Europa viajando com o pai e com o irmão. Segundo, que ele vem em uma fragata cedida pelo imperador de um país importante da Europa, né? Então, quer dizer, quando ele chega no Brasil, quando chega no Rio de Janeiro, ele vai ser recepcionado pelo ministro das Relações Exteriores e pelo mordomo-mor, que era o Paulo Barbosa. Paulo Barbosa era uma espécie de braço direito de Dom Pedro II. Até tem alguns historiadores, o Lacombe, por exemplo, diz que era Pedro II e Paulo I, porque ele tinha tanto poder, o Paulo Barbosa, porque o mordomo era uma espécie de... era mais do que um ministro até, porque ele recebia a ordem diretamente do imperador e todas as execuções relacionadas com a parte financeira, tudo passava pelo Paulo Barbosa. E o Paulo Barbosa realmente ocupou esse cargo com muita garra, com muito poder. Depois ele vai ser nomeado embaixador, vai embora do Brasil, também alguns políticos aqui não gostavam muito, ele vai ser perseguido, enfim, essas histórias aí. Mas voltemos aqui a falar do nosso príncipe Adalberto. O Adalberto, então, tinha cerca de 30 e poucos anos, 33, 34 anos. Era o sonho dele viajar, conhecer o Brasil, porque o Adalberto, o livro que ele escreve, Brasil, Amazônia, Xingu, o título traduzido do alemão foi esse para o Brasil, né? Brasil, Alemanha, Xingu. É um livro, é um diário, mas é um diário muitíssimo saboroso de fazer a leitura. Vale a pena realmente fazer a leitura. E eu usei esse livro tirado da biblioteca do Senado. O Senado Federal tem uma biblioteca com a publicação de livros dos viajantes estrangeiros. São vários viajantes, depois eu estarei falando para vocês aqui. Quem quiser, baixa esse livro em PDF e tem em casa. É uma coisa rara, um livro que era raro. Outra coisa, quando a primeira vez que eu tive conhecimento com o Adalberto da Prússia, eu estava na Biblioteca Nacional, obviamente, pesquisando, buscando informações sobre iconografia, sobre ilustrações, sobre gravuras, desenhos de Santa Cruz. Porque o Debré sempre foi muito conhecido, a Maria Grã também. Mas nós tínhamos informações de que outros e tantos outros pintores, tanto que depois nós fomos se identificando como o Benjamin Marie, o Eduardo Delbrand, o próprio Michel Herry, enfim, desses nós alguns já falamos e outros nós estaremos falando. E
Eu estava na seção de obras raras da Biblioteca Nacional, porque tem a seção da iconografia, de obras raras, seção da hemeroteca, que são os jornais, e a seção de obras gerais, né, que são aqueles leitores que vão fazer leitura de uma forma geral de todas as obras. Eu estava na seção de obras raras, pois pesquisando, e trouxeram, quando eu pesquisei sobre Santa Cruz, trouxeram um álbum muitíssimo bonito, enorme, com as ilustrações. Olha, quando eu vi aquela primeira ilustração de Santa Cruz, ela é enorme, é em preto e branco, mas eu fiquei realmente fascinado com aquilo. E na época já tinha saído uma edição do livro, desse livro que eu acabei de citar, Brasil, Amazônia e Xingu, pela editora Itatiaia. Mas o livro, ele não tem essas gravuras, tem apenas algumas, porque esse foi um álbum, foi um atlas bonito mesmo, uma coisa para colecionador. Olha, eu fiquei fascinado com aquilo. Depois, mais adiante, eu consegui obter uma cópia fotográfica, né? Hoje, por surpresa nossa, para quem gosta disso, tem isso na internet e tranquilamente a pessoa pode baixar. É a biblioteca digital da parte da iconografia, tem um texto muito bonito, muito bem preparado pela equipe lá da Biblioteca Nacional, com todos os desenhos que fazem parte desse atlas. Eles atualmente têm lá o crédito, a Biblioteca Cultural Itaú, mas na Biblioteca Nacional eu sei que tem 2 exemplares, porque posteriormente, na seção de iconografia, eu encontrei um outro exemplar. Assim como ele é uma obra também que tem a parte escrita, né? Esse atlas que eu me referi tem uma iconografia que também é parte da iconografia. Pois bem, vamos ver aqui o Adalberto Santa Cruz, para não fugir muito do assunto. O Adalberto, ele vem, claro, ele vem ao Rio de Janeiro, como eu falei, é recebido com honras, depois ele vai ser convidado pelo imperador, jovem imperador Dom Pedro II, porque ele chega dia 5 de setembro de 1842. E dia 7 de setembro de 1842, nós estávamos completando quantos anos? 20 anos da nossa independência. E Dom Pedro II, obviamente, né, filho do Dom Pedro I, que foi responsável pela proclamação da independência, né, não sozinho, claro, nós tínhamos aí uma série de políticos, José Bonifácio e mais outros tantos. Vai fazer uma festança, né, vai comemorar aquilo. E o Paulo Barbosa e o ministro vão lá para recepcionar o nosso príncipe e também para convidá-lo a participar no dia seguinte, porque isso foi dia 6, ele chega dia 5, dia 6 ele se instala e seria a festa dia 7, né? Ele vai morar numa casa alugada no bairro, atualmente bairro das Mangueiras, nas proximidades da Quinta da Boa Vista. E então, no dia 7, vem uma carruagem para pegá-lo. Isso tudo ele descreve de uma forma, como eu falei, saborosa. É muito saborosa mesmo, gostosa mesmo. Dá para você ler e você se deliciar, deleitar. E então vem a carruagem, aí ele descreve a carruagem com os acompanhantes, todos eles vestidos a caráter, porque era uma festa de honra, né? Para a independência. E então ele segue. Aí, quando ele se encontra com Dom Pedro, ele não tinha estado com Dom Pedro, se encontra com Dom Pedro vai apresentá-lo às suas irmãs, então ele conhece, depois ele vai acompanhando a solenidade. Eu não fiz toda a transcrição, porque são muitas páginas, o livro, né, esse livro que foi publicado pelo Senado Federal, que vocês podem pegar de graça, né, baixar de graça pelo PDF, mas é muito interessante. Depois ele fala também depois da festa, né, mais tarde, tem um jantar. Naquele tempo, nós falamos já almoço e jantar, não dá para falar que nem hoje, né? Porque almoçava de manhã cedo. Eu já falei para vocês aqui que tem viajante que fala 10 horas eu estava almoçando. Então, aí ele fala do jantar. E curioso que quando ele vai falar do jantar, ele cita que tinha gelo. Naturalmente, agora em mês de setembro, em vários momentos, devia estar um calorão tremendo, devia estar muito quente aqui no Rio de Janeiro. Então ele fala que tem o gelo, ele faz o comentário que esse gelo vinha da Groenlândia. São curiosas as informações sobre ele. Bom, depois ele vem para Santa Cruz, claro,
que, como príncipe, se ele foi recepcionado com honras pelo imperador, claro que quando vai chegar em Santa Cruz, ele vai ser também recebido com honras. Inclusive, o administrador da Fazenda Imperial de Santa Cruz vai recebê-lo lá no Curral Falso, e ele vem descrevendo o Curral Falso com as aléias, até chegar encontrar os escravos, aí ele cita 1.700 escravos e tal. E em Santa Cruz, o objetivo dele era caçar, ele queria caçar, ele veio com o propósito de caçar jacaré. É muito legal, muito bom o livro dele, porque ele começa fazendo um prefácio, uma apresentação, e ele fala que ele veio fazer uma viagem de recreio. Era um sonho dele desde criança de conhecer o Brasil, e a viagem é de recreio. Ele fala assim, eu não vou escrever nada como um doutor, nada de forma adulta, eu vou escrever a coisa, enfim, bem livre. Mas, embora ele tenha falado isso, porque quando ele faz essa menção, é claro, inteligente como era, ele era militar, ele não era um cientista como os outros, mas ele, com certeza, ele tinha lido, tinha tomado conhecimento dos conterrâneos deles, os anteriores que tiveram em Santa Cruz, como, por exemplo, Langsdorff. Langsdorff não era alemão, era russo, mas o Langsdorff tem também uma mistura, porque ele esteve na Alemanha, depois esteve na Rússia, tinha as duas cidadanias. O Spixio Martius, que eu falei do Martius recentemente, né? Karl Martius, tinha também estado aqui, mas eram cientistas, eles fizeram um trabalho como cientistas, escreveram o trabalho como cientistas. E o Paul, Johann Manuel Paul, também era cientista. Esses todos, quando escrevem os trabalhos, os livros, né? Escrevem como cientistas. O nosso Adalberto, não, ele vem como um diletante, como eu já falei aqui. Ele vem realmente, inclusive ele fala mesmo que ele vem fazer uma viagem de recreio. Pois bem, mesmo assim, o livro dele tem uma parte histórica que não deixa a desejar nada, porque tem as informações que eu andei lendo, não tem as informações, não tem coisa incorreta, uma coisinha outra ali, mas isso aí é muito normal. E tem uns anexos fundamentais para quem vai fazer pesquisa, porque ele não apenas faz o diário, porque isso aí ele vai fazendo diariamente, então ele vai anotando ponto por ponto, dia por dia, mas acrescenta uma série de informações, como, por exemplo, a população da época. Olha que interessante. Então, claro, que ele aí pega uma informação daqui, outra informação dali, para levantar a população da época. Inclusive, ele cita os historiadores, né, quem é que levantou aquilo, geralmente são colegas dele, ou ex-colegas dele, ou viajantes, porque naturalmente ele veio munido. Ele diz que não, mas ele veio munido, porque quando você lê a parte histórica e quando você vê informações geográficas, você sabe que ele andou pesquisando, ele não vai escrever aquilo ali de orelhada. Mas a viagem da Europa para cá, quando ele vai chegando no Rio de Janeiro, ele chega deslumbrado, fascinado mesmo, porque quando ele vai chegando em Cabo Frio e começa a ver a beleza do Rio de Janeiro, ele vai citando aquilo tudo. Quando chega na Baía de Guanabara, ele faz a comparação, elogiando a entrada da Baía de Guanabara, elogiando e comparando a Nápoles, comparando a uma série de áreas, dizendo que nunca viu nada igual, ou seja, enaltecendo a beleza do Rio de Janeiro. Isso a parte geográfica. Então é muito interessante. Bom, no Rio de Janeiro, em Santa Cruz, voltando a Santa Cruz, o objetivo dele era caçar jacarés. Por quê? Naturalmente, já tinha tido informações de que a dona Leopoldina, quando casou-se com Dom Pedro I, Dona Leopoldina também é uma pessoa muito ligada, muito voltada para a questão da ecologia. Naquela época não existia esse termo ecologia, mas a natureza de uma maneira geral. Inclusive, o objetivo dela, desses viajantes, era
era levar o máximo possível de espécimes botânicas e animais para mandar para a Áustria, para a Alemanha e tudo mais. E a Leopoldina se preocupou muito com isso, tanto que ela manda caixas e caixas. Tanto hoje, quem vai nas instituições culturais da Áustria, na Academia de Viena e tudo mais, tem muito material levado de Santa Cruz, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. E ele vem, então, com esse propósito de caçar jacaré. Só que quando ele chega, o superintendente já sabia desse objetivo, porque naturalmente ele falou com Dom Pedro, e Dom Pedro mandou avisar e tal. Ele manda alguns escravizados acompanhar o nosso príncipe Adalberto, e o príncipe Adalberto vai caçar os jacarés ali nas proximidades da atual João 23, que antigamente chamava-se Aterrado de Itaguaí. Quem conhece aqui Santa Cruz sabe, perto do quartel, indo pela atual Avenida João 23, ali onde tem a entrada para a Avenida Brasil, aquela área toda ali, há um tempo atrás, era uma lagoa, era um banhado. Tinha jacarés, até pouco tempo tinha jacarés, até pouquíssimo tempo eu ouvi dizer que tinha jacarés ali. Bom, eu vi já, quando nós estávamos lá no Norte, nós chegamos até a publicar foto de pessoas que iam lá para caçar jacarés. Só que ele fica frustrado, porque ele estava com aquela expectativa de caçar jacaré e não encontraram jacarés. Os escravos entraram dentro da lagoa, ele não gostou disso, porque ele queria caçar naturalmente. Não conseguiram nada, e ele retorna assim, frustrado. Aí ele vai fazer o quê? Vai caçar passarinhos, vai... Bom, aí ele chega no palácio e tal, vai jantar e fala depois da entrada dos bambus, no cercadinho, e depois de jantar, depois de outro dia, ele volta novamente, passando por Campo Grande até chegar em São Cristóvão. Então hoje é essa breve introdução para falar do nosso príncipe Adalberto da Prússia, que veio a Santa Cruz em setembro de 1842. Mas antes dele vir para Santa Cruz, ele passou pelo Rio de Janeiro, visitou diversos bairros, né, como todos os demais, e depois que ele volta, já em outubro, ele faz uma viagem, aí a viagem já não é mais na fragata, porque ele veio numa fragata chamada São Miguel, que foi cedida para que ele fizesse essa viagem. Mas aí depois ele vai fazer num tipo de um vapor inglês para a região da Amazonas e Xingu. Mas aí já é uma outra história que nós não vamos entrar nessa, porque senão fica muito longo. Então hoje eu estarei falando sobre Adalberto da Prússia em Santa Cruz. Canal de História de Santa Cruz, do professor Sivaldo. Já sabe, se você gostou, não deixe de fazer um comentário. Então nós vamos fazer como sempre, apresentar os slides e fazer os comentários. Adalberto da Prússia em Santa Cruz, viagem de recreio. Veja que eu falei lá no comentário. Esse título, Viagem de Recreio, é o próprio Adalberto que vai citar na apresentação dele. O nome dele em alemão, Adalbert Henrique Wellmann, que mal traduzindo, não conheço alemão, mas seria Adalberto Henrique Guilherme. Seria mais ou menos isso aí. Ele nasceu em 1811 e morreu em 1873. Príncipe da Prússia, veio ao Brasil realizar seu sonho de infância. Aqui é a citação dele. Uma grande viagem por mar que me levasse muito longe pelo mundo afora. Porque ele vem ao Brasil, mas antes dele vir ao Brasil, ele passa por vários outros países. Foi o que ele escreveu no prefácio do seu livro Haus meinen Tagebuch, de 1842 e 1843. Como eu falei, ele chega no dia 5 de setembro de 1842 e retorna para a Europa em março de 1843. O título é Dos Meus Diários, porque realmente é um diário. O título que seria traduzido seria esse, Dos Meus Diários.
1842 e 1843. Foi publicado em 1847 na Alemanha e traduzido como Brasil, Amazonas, Xingu, pela editora Itatiaia em 1977. Na gravura que tem acima, né, tem o esboço da capa do diário, porque isso aqui foi copiado direto, tá embaixo, mas é a gravura lá em cima, que é aquela da esquerda, que tem o retrato dele. Aqui nós temos a capa do livro, esse já é o livro traduzido em português, né, da editora Itatiaia. E aqui nós estamos então no canal do YouTube, hoje domingo, dia 6 de abril de 2025. Muito embora o capítulo sobre o Rio de Janeiro se faça certa menção à história do Brasil, embora um esboço histórico e geográfico igualmente ligeiro sirva de introdução ao último capítulo, não procureis, como leitor, nem pesquisas científicas ou doutas dissertações, nem descrição de perigosas aventuras ou feitos famosos. Nestas páginas, que nada contém senão desataviado diário. Começar a ler, já começa essa tosse chata. Desataviado diário, onde eu parei aqui, de uma simples viagem de recreio, muito longe para nós alemães. Passai a vista pelo seu conteúdo e me será muito agradável se encontrardes entre estes fragmentos um ou outro que não vos seja inteiramente despido de interesse. Ele escreveu isso no Real Castelo de Bom-Bijou, 20 de outubro de 1847, foi quando o livro foi publicado. Ele veio em 42, 43, mas publica em 43. Aí tem a assinatura dele, Adalberto, Príncipe da Prússia. Então, aqui, fragmentos, não diria fragmentos, porque praticamente o livro todinho é muito, muito interessante, sem dúvida alguma. Vale mesmo a pena a leitura, pela maneira como ele vai descrevendo. Então eu coloquei aqui o título, Viagem de Recreio do Príncipe Prussiano, porque o próprio príncipe disse que era uma viagem de recreio. Mas, pelo que eu li, não é uma viagem de recreio. O sonho do príncipe foi alimentado por diversos relatos de viagens ao novo continente realizadas anteriormente, como o do geógrafo e naturalista Alexander von Humboldt, 1796-1859, que esteve nas Américas entre 1799 e 1804, do também príncipe Maximilian von Neuwirth, 1782-1867, que viajou por aqui entre 1815 e 1817, dos naturalistas Carl Friedrich von Martius, 1794-1868, e Johann Baptista von Spix, 1781 e 1826. Além do russo Barão von Langsdorff, 1774-1852, que comandou sua expedição entre 1824 e 1829. Diferentemente de todos esses exploradores, o príncipe da Prússia não tinha formação científica, era apenas um curioso que seguiu carreira militar e seu sonho. Depois de viajar com o pai e o irmão pela Europa, conhecendo a Inglaterra, a Rússia, a Grécia, a Turquia e a Itália, o príncipe Adalberto vem para o Brasil em 1842, aos 31 anos. A bordo da fragata São Miguel, cedida a ele pelo rei da Sardenha. Chegou ao Rio de Janeiro em 5 de setembro de 1842, trazendo carta de seu pai, o príncipe Wellington, que é Guilherme, né? Que ajuda a ser recebido pela corte brasileira. Visitou Dom Pedro II, nasceu em 1825 e morreu em 1891, então com 17 anos.
Era solteiro ainda e conheceu a colônia alemã de Nova Friburgo. Permaneceu nos arredores do Rio de Janeiro por cerca de 2 meses e decidiu seguir para a Amazônia atrás de áreas poucos visitadas por seus antecessores. O cruzador inglês Growler o levou por mar até Belém, no Pará, de onde seguiu em uma pequena embarcação a remo, subindo o rio Amazonas até o Solcel, no Xingu. Então, vejamos aqui. Primeiro, em relação à questão do Rio de Janeiro, né? Ele ficou 2 meses no Rio de Janeiro. E nesses 2 meses ele conheceu todos os principais bairros, né, os arredores, os logradouros do Rio de Janeiro, inclusive Santa Cruz, Campo Grande, Campinho, Botafogo, toda a região do Rio de Janeiro, né? Segundo, quando ele fala, quando ele escreve, né, que ele escreve dizendo que ele não veio fazer um trabalho científico, é porque ele tá se referindo a esses cientistas que nós acabamos de citar aqui, que realmente vieram fazer um trabalho científico. Porém, como eu disse na minha apresentação, o trabalho dele não deixa a merecer nada, porque ele fez realmente, a desmerecer nada, porque ele fez realmente um trabalho muito completo, muito abrangente sob o ponto de vista da história, de geografia e também pouco da ciência. Como eu disse, tem vários índices e várias informações importantes. Para esta breve apresentação sobre Adalberto Henrique Guilherme, quer dizer, Adalberto Henrique Guilherme, príncipe da Prússia, estou me valendo do livro Brasil, Amazônia, Xingu, na tradução de Eduardo de Lima e Castro, publicada na coleção O Brasil Visto por Estrangeiros da Biblioteca do Senado Federal. É uma coleção que reúne outros viajantes que também passaram pelo Brasil, Rio de Janeiro e Santa Cruz, como Daniel Kidder. Daniel Kidder foi um pastor presbiteriano que também fala da passagem dele por Santa Cruz. Tem o Carl Seidler, que era um alemão, esse era mercenário, escreveu muito sobre Itaguaí, ele critica Santa Cruz, elogia Itaguaí, veio reclamava de tudo, Carl Seidler. O Saint-Hilaire era francês, o Saint-Hilaire passa por Santa Cruz, mas praticamente não escreve nada sobre Santa Cruz, mas sobre Itaguaí ele vai escrever bastante coisa. O Spixio Martius, que nós falamos, e ainda faltou aqui também o Johann Emanuel Paul, né, e outros mais. As imagens que nós colocamos aqui, elas foram reproduzidas deste site, que é uma publicação do texto Aventura do Príncipe da Prússia pela Amazônia, de autoria da equipe brasileira iconográfica da Biblioteca Nacional, de 30 de maio de 2022. Então, quem tiver interesse em conhecer, isso também está disponível na internet e tem todos, como eu falei, tem todos os desenhos feitos por ele, inclusive esse de Santa Cruz. É muito bacana, porque isso aí eu sofria quando eu queria fazer as pesquisas. Eram horas e horas. Primeiro, para viagem até o centro da cidade. Segundo, quando chegava nas bibliotecas, tinha que cadastrar, tinha que esperar um tempão até que eles atendessem. E depois o tempo limite, porque tinha que voltar, né? Hoje nós temos isso tudo na internet. Salve a internet, viva a internet. O príncipe descreve deslumbrado a passagem da fragata São Miguel, na qual viera embarcado ao passar por Cabo Frio, citando de forma entusiástica cada parte do litoral, com destaque para as cercanias da Baía de Guanabara. Nunca, escrevendo aqui, nunca um panorama me tinha empolgado tão fortemente, até mesmo o da ruidosa grande Nápoles com seu fumegante Vesúvio e sua admirável Baía eclipsavam diante dele. Até mesmo o esplendor oriental de Constantinopla me extasiou com a primeira impressão do Rio de Janeiro. Quando eu coloco esses 3 pontinhos aqui, porque ele continua fazendo uma série de comparações, eu não ia colocar tudo porque ia ficar muito grande, do Rio de Janeiro, mas esse eclipsavam aqui dá bem a ideia, porque, ou seja, o Rio de Janeiro é muito, segundo ele, né, muito superior em beleza a todos os demais pontos visitados por eles anteriormente. Aqui tem um desenho, quando ele passa exatamente no dia 5 de setembro pelo litoral, então ele fez esse desenho aqui, que pega Gávea, Pão de Açúcar e Corcovado,
paisagem natural, visto por Adalberto na fragata São Miguel em 5 de setembro de 1842. Eu esqueci de falar que essa fragata foi cedida pelo imperador da Sardenha. A Sardenha era um império que posteriormente, juntamente com o Império de Nápoles, deu origem à Itália. Então, por isso que... E depois, mais adiante, quando Dom Pedro vai se casar no ano seguinte, ele vai se casar com uma filha de Nápoles, né? A dona Teresa Cristina era napolitana. Aqui já tinha esse aqui, né? O príncipe Adalberto é recebido pelo imperador com simpatia, acolhimento e honras. No dia 6 de setembro, pela manhã, já instalados nas proximidades da Quinta da Boa Vista, Adalberto recebe as visitas do ministro das Relações Exteriores, Aureliano de Souza Oliveira Coutinho, e do mordomo-mor da Casa Imperial, Paulo Barbosa, que vão trazer as boas-vindas do imperador e convidá-lo para as festas da independência do Brasil. Como vocês sabem aqui, foram 20 anos, né? Então, convidado de honra para acompanhar as comemorações do 20º aniversário da independência do Brasil, ao lado do imperador e das princesas Francisca e Januária, irmãs de Dom Pedro II. Dom Pedro II e suas irmãs, Dona Francisca e Dona Januária, gravura de Félix e Emílio Toné, 1834. Eles estão aqui numa sala de estudo, Dom Pedro e as duas bem jovens, né? E Dom Pedro tinha uma ascendência, uma influência muito grande, porque afinal de contas ele era o imperador. Inclusive, às vezes eles chegavam até brigar com elas, reclamar e tudo mais. Então, quando o Adalberto chega, o Dom Pedro vai fazer questão de apresentar as duas ao príncipe, né? Adalberto Henrique Well, príncipe da Prússia, ficou hospedado nas proximidades da Quinta da Boa Vista, no atual bairro de Mangueiras. Desenho de sua autoria, datado de 22 de outubro de 1842, mostrando cenas de costume, trabalho de escravidão e paisagem natural. Vejam que tem um desenho aqui à esquerda, lá na parte dos fundos, né, que é uma casa, provavelmente foi a casa onde ele ficou, porque ele foi fazendo os desenhos de acordo com os dias. Então isso aqui já é quando ele volta, em 22 de outubro. Duas anotações curiosas: o gelo e a escassez de água. Esse aí, depois que terminou a festa lá do dia 7 de setembro, que ele vai descrevendo assim de forma detalhada, muito interessante. Seria tão bom que eu desse para colocar tudo, mas só vocês lendo para vocês verem como é que ele faz. Ele escreveu aqui, aí eles vão jantar, ele escreveu: é interessante, falando deste jantar, esse jantar que eu falei, festivo, né? Observar que o gelo para ele veio da América do Norte, que por conseguinte tinha passado a linha do Equador. Havia ainda pouco tempo, sentia-se inteiramente no Rio, com seu clima quente, a falta deste refrigerante duplamente benéfico. E há só 4 ou 5 anos que o gelo americano não faltou mais aqui. Quer dizer, então vejam vocês, hoje nós temos geladeira aí, todo mundo tem seu gelinho, mas aquele tempo o gelo vinha de fora, até o gelo. Quando voltei da cidade, aí já é uma outra anotação. Na mesma linha do Brasil Amazonas Xingu, página 59 e página 70. Quando voltei da cidade para minha casa no campo, vi um chafariz onde os negros com seus cântaros e barris estavam enfileirados em 2 filas, sob a vista de 2 agentes de polícia. Deram-me como motivo dessa medida não haver no momento um excesso de água na cidade. Ou seja, se não havia excesso, havia escassez. Então, esse problema da falta d'água, que eu inclusive já fiz uma apresentação sobre a escassez de água em Santa Cruz, e não foi só no Santa Cruz, foi no Rio de Janeiro todo. Vejam que tinha até policial controlando. No dia 16 de outubro, viagem para Santa Cruz. Estava uma manhã clara e linda, quando já às 5 horas cavalgamos para a cidade. Pelas nossas altas botas mineiras podia-se ver o que tínhamos em mente. Hoje não era algo de pouca importância. Então, o que eles tinham em mente, não era algo de pouca importância. E assim era, pois tratava-se de uma viagem de 18 léguas para Santa Cruz, um palácio ou uma fazenda do imperador a oeste da capital. Então veja bem, não era coisa de pouca importância. Tem aqui um desenho, mostrando esse desenho,
mostrando a casa, provavelmente a casa onde ele morou lá no bairro da Mangueira, tal bairro da Mangueira, né? Aqui tem uma vista de São Cristóvão na viagem para Santa Cruz, paisagem urbana de autoria do Príncipe Adalberto, de 23 de outubro de 42, ou seja, depois que ele volta de Santa Cruz. Antes da aldeia Campinho, o bairro de Campinho, né? A quase 4 léguas da cidade, passa-se sob uma colina rochosa ensobreada pelo mais belo grupo de palmeiras. Talvez o ponto mais pitoresco de todo o caminho para Santa Cruz ficava à nossa esquerda. Cerca das 12 horas, sob o sol abrasador do meio-dia, alcançamos Campo Grande, uma grande aldeia que fica mais ou menos no meio do caminho para Santa Cruz, onde entramos na venda das crioulas ou da Brígida, a 5,5 léguas do rio. Tinha uma varanda aberta, uma sacada, como todas as casas na estrada, e era também térrea. No quarto que nos indicaram havia algumas camas de madeira trabalhada com esteiras de palha e em cima colchões e travesseiros. Muito embora em nem todas as vendas no Brasil se encontrem todas essas comodidades, as camas e as esteiras não faltam nunca. O jantar foi também bom, até o pão não faltou. O pão, que a poucas léguas da distância do rio, sempre falta. Em lugar dele, come-se farinha de mandioca com tudo. Experimentei hoje pela primeira vez, mas quase que não pude engoli-la. Em compensação, achei excelente a goiabada seca. Então, veja que ele está sempre elogiando aqui. Mas realmente era isso, as pessoas não comiam pão, comiam farinha, né? Palácio Imperial de Santa Cruz, 1842, que o príncipe Adalberto, da mesma forma que Debré, chama de castelo. O título que ele dá é castelo. Panorama visto provavelmente do antigo aterrado de Itaguaí, atual Avenida João 23, nas proximidades da Avenida Brasil. Aqui passando pela fazenda do Viegas. Disseram-me que chama-se Casa Viegas, ou seja, nós conhecemos hoje como Fazenda do Viegas. Inclusive, eu estive lá há um tempo, não sei hoje como está, mas era um local, tinha sido restaurado ainda no governo César Maia, estava servindo assim como um setor da prefeitura. Perto de Constantino, uma aldeia insignificante de algumas casas, entre as quais se destacava uma pequena igreja no outeiro, avistava-se a planície de Novo Livremente. A esplêndida ágave americana, com suas folhas retas e estreitas, como espadas desempenhando, apontando para o céu, formava moitas no caminho, tão altas que um homem a cavalo se poderia esconder atrás delas. Perto da igreja fica uma plataforma para 2 canhões, que servem para dar sinal da chegada do imperador quando este vai a Santa Cruz. Ao lado há um mastro para a bandeira. Pouco antes do lugarejo Santo Antônio, quer dizer, entre Campo Grande ali, depois do ponto da Marco 7, aquela região, Santo Antônio, cuja igreja coroa também o alto de um outeiro, a região pareceu-me ser a mais bonita em todo o caminho. Aí vemos o primeiro rancho, um grande telhado para acomodar as tropas. Debaixo dele havia um grande número de celas, enquanto os muares, amarrados a moirões, bivacavam no meio da longa estrada. Geralmente, os tropeiros deixavam os muares, né, para tomar água, descansar um pouco. Vi algo semelhante depois, mas em maior escala em Curral Falso. Realmente o Curral Falso, eu tenho falado muito Curral Falso, porque era um ponto de entrocamento ali, havia muita movimentação. Então ele diz aqui que encontrou lá em Curral Falso um número bem maior. Onde o administrador me recebeu no portão da entrada para o território da Fazenda Imperial de Santa Cruz. Vejam bem o prestígio, né? O reconhecimento. O próprio administrador foi lá no Curral Falso. O mesmo conduziu-me no crepúsculo por uma bela aldeia de meia milha para o palácio, no qual ia ter uma muito larga rua
ladeada por 2 filas de casas térreas que fechavam o fim da aldeia. Esta é a aldeia dos negros, da qual habita a maior parte dos 1.700 escravos imperiais que pertencem à propriedade. Toda a juventude negra estava de pé. Levaram-me através das salas deste verdadeiramente grandioso palácio que os jesuítas construíram e que, juntamente com as suas imensas terras, possuíam tranquilamente até a sua expulsão do país, depois dos que foram confiados pela coroa para os aposentos que tinham sido preparados e onde nos esperava um excelente jantar. Antes de me recolher, ainda relancei a vista pelos prados sob nossa janela. A noite estava escura. É uma sensação original olhar com um excelente jantar no estômago para além de todas as fronteiras da civilização, para o imenso e inculto continente da América do Sul, com tudo, como tudo devia ser diferente, com uma viagem de poucos dias e poucas milhas, mesmo para o interesse daqui deste grande e confortável passo de caça, porque aqui já começa as infindas selvas. Foi tirado da página 72, 77 do livro Brasil, Amazonas, Xingu. Vejam vocês como as opiniões divergem. Ele aqui elogia muito o palácio. E nós fizemos recentemente postagem falando do Lucoque, do João Mauer. O Mauer esteve em 1810, o Lucoque já 1813, por aí, na mesma época. Fazendo críticas, né? Então, são coisas que a gente tem que ter um parâmetro para poder não aceitar nenhuma nem outra, assim, sem antes fazer uma avaliação. Dia 17 de outubro, isso em 1842. Quando na manhã seguinte cheguei novamente à janela, ele estava falando da noite, agora é de manhã, né? Para além dos prados, a serra de Itaguaí, saindo pouco a pouco do nevoeiro e as altas florestas em frente. Muito perto de mim, ao pé do muro embaixo, vi uma pequena plantação de algodão. Era a primeira que via. Além dos flocos brancos pendentes das hastes como frutos, seus ramos ostentavam lindas flores amarelas que lhes davam um belo aspecto. Como esperávamos hoje uma rica caçada de pássaros e nos tivessem prometido que poderíamos até matar jacarés, o nosso pequeno grupo atravessou pela manhã muito cedo os prados, passando por entre os rebanhos a caminho da capoeira. Com o primeiro tiro, tive a sorte de acertar um anum, que é aquele pássaro preto semelhante a um papagaio. São muito comuns aqui e parecem pouco assustadiços. Pouco depois, atravessamos por uma ponte de pedra um canal ou um riacho afluente do Itaguaí, perto da grande olaria imperial. Obviamente, ele está se referindo à ponte dos jesuítas, que na época não tinha esse nome de ponte dos jesuítas, porque perto da olaria Ponte de Pedra, a única que existia mesmo era a ponte dos jesuítas. Pena que ele não descreve assim com mais detalhe, né? Brasil, Amazonas, Xingu, página 77. Aqui tem um recorte daquele trabalho, daquele desenho que ele fez, mostrando a lagoa. Eu coloquei lago, lagoa ou banhado, porque o banhado acaba sendo uma lagoa, né? Porque conforme o rio vai enchendo, vai se formando aquele charco, né? E nas proximidades do Palácio Imperial de Santa Cruz, em 1842, que o príncipe Adalberto, da mesma forma que Jean-Baptiste Debré, chama de castelo. É um panorama visto provavelmente do antigo aterrado de Itaguaí, atual Avenida João 23, nas proximidades da Avenida Brasil, na frustrada tentativa de caçar jacarés. Depressa chegamos à mata que ficava próxima. Aí esperavam-nos porque, como nos disseram, só a pé poderíamos chegar à lagoa.
o lago ou açude, onde os desejados jacarés costumam estar. Um certo número de negros armados de compridas facões, ia na frente para tornar transitável a vereda que a mata invadira e nos facilitar o caminho para a fresca floresta. Altos e esguios troncos com colossais orquídeas nos imensos galhos, veneráveis árvores envoltas e revestidas de uma espessa rede de lianas, e no meio delas esplêndidos grupos de helicônias com seus espessos maciços de folhas que se curvavam graciosamente e, por fim, verdadeiras arcadas formadas por grandes coroas de palmeiras e cuja sombra se prossegue. Imagine-se tudo isso reunido ao mesmo tempo, animado por, torrezinho de vista, hein? Por inúmeros pássaros de variegadas cores, e se terá somente um fraco quadro da floresta que atravessamos. Depois de alguns minutos, os negros estacaram diante de nós. Estávamos junto de uma funda lagoa de cerca de 20 passos de diâmetro, ensobradada pelas copas de altas árvores e palmeiras compridas. Lianas pendiam até o pequeno espelho de água. Devia ser um panorama muito bonito, e fica exatamente ali nas proximidades. Pessoal, meus alunos chamavam de Calipau. Professor, onde você mora? Eu moro no Calipau. Mas que Calipau? É eucaliptal, mas eles falavam Calipau e pronto. Eles falam até hoje Calipau. Ou seja, havia ali uma plantação de eucaliptos há um tempo atrás. Então, por isso era um eucaliptal. Mas os alunos, sabe como é, né? Vamos simplificar, é o calipau. Então, naquela área dali é que o nosso príncipe Adalberto vai fazer a caçada dos jacarés. Observem bem esse desenho que está acima. Isso aqui é um recorte da parte inferior do desenho maior, mostrando os cavalos, porque esse desenho foi um esboço feito por ele, né? Mostrando como é que seria essa lagoa. Então, essa lagoa, aqui teriam então os jacarés, que é exatamente esse desenho aqui. Vocês observem, lá no fundo tem o Palácio Imperial, né, isso em 1842, com várias construções. Essa construção mais à direita, maior, aqui um pouco à direita, na direção desses dois cavalos, mas ao fundo, era o Hospital Imperial. E o palácio, então, está sendo visto da lateral. Tem aquele morro atrás, que provavelmente seria já não sei se seria a Serra de Paciência, porque como isso aqui é um desenho, né? Pode ser a Serra de Paciência e também pode ser um pedaço do Morro do Chá. Isso depende da interpretação de cada um. Mas é um desenho feito por ele, que aparece nesse atlas que eu falei, que eu fiquei deslumbrado quando eu vi pela primeira vez, que está na Biblioteca Nacional e também tem na Biblioteca Itaú. Feliz Dia da Caça. Isso aqui é título que eu inventei, né? Tínhamos chegado ao nosso destino e a lagoa, por muito incrível que nos parecesse, nos tinha amargamente decepcionado, porque, como podíamos presumir, a existência ali de uma presa à altura da nossa expectativa de caçadores. Os negros tiveram de entrar na água ou vadear através da lagoa, arrastando uma rede que devia apanhar os jacarés. Que espécie de gigantes deviam ser esses crocodilos? Pode-se facilmente imaginar por aí. Claro, porque se os negros entraram com a rede, né, não devia ter jacaré tão grande assim. Estes preparativos dos negros pouco me agradaram, claro, porque ele queria fazer a caça naturalmente. O resultado foi que não se apanhou nenhum jacaré, que tivemos de desistir da caça aos crocodilos e daí por diante passamos a caçar inofensivas criaturas, ou seja, os variegados pássaros da floresta. Uma caçada sem ordem que teve por
campo em parte as capoeiras, em parte a floresta virgem, em parte os prados, onde ao longe erguia-se o palácio sobre uma eminência que se elevava suavemente. Por isso que eu botei aqui Feliz Dia da Caça. Agora, quando ele vem pensando no jacaré, nos jacarés, é porque ele tinha tido a informação de que a dona Leopoldina tinha visto a caça de jacarés. Inclusive, ela mandou que um jacaré fosse enviado para o pai, o Francisco, o imperador Francisco da Áustria, e esse jacaré foi, não sei se foi morto ou vivo. Outra questão aqui também, quando ele está falando aqui desses pássaros, né? Eles também mandaram muitos e muitos pássaros para lá, para a Áustria. Então foi uma coisa, enfim, naquela época tudo valia. Mas outro dia eu fiz uma postagem de um viajante. Qual foi o viajante que foi o viajante? Foi o Príncipe Eduardo Hildebrand, não lembro, que disse que estava pensando em caçar, mas que não podia caçar porque... Não, foi o Martius, o Karl Martius. Mas Karl Martius, ele foi recebido pelo superintendente, inclusive ele fala, major, né, que era o superintendente alemão também, e ele queria caçar e disseram que não podia caçar nas proximidades. E aqui o príncipe foi autorizado a caçar. Então, dependendo de quem manda, né, quem vai ser autorizado ou não. Meu entusiasmo aumentava, mesmo depois da decepção do jacaré, ele continua entusiasmado, né? Meu entusiasmo aumentava a cada momento, porquanto ao prazer dos tiros certeiros sobrepunha o interesse de admirar de perto aqueles belos pássaros, coitadinhos dos pássaros, né? Que já de longe exerciam tanta atração. 11 pássaros, um anu, 2 bem-te-vis, 3 paisocas, um tiê, um sabiá, um pica-pau, um perninho do campo e um gavião caíram pelas minhas mãos. O mais belo pássaro que vi hoje pela manhã, entre os abatidos, foi um tiê-fogo, o macho dos tiês. Sua barriga é do mais belo encarnado, que o pessoal chama também de tiê-sangue, né? Eu não consegui acertar num, embora tenha visado muitos, um caçador imperial matara este. Vejam vocês, quantos pássaros foram mortos naquela época, né? Então é tudo uma questão de tempo. Hoje isso é considerado um crime, né? Aqui tem um desenho feito por ele, mas é da Aldeia da Pedra, não a Pedra de Guaratiba. É uma outra região lá para o lado de Piraí, 8 de outubro de 1842, isso já quando ele retorna depois de Santa Cruz. É um desenho feito por ele nessa data. Depois ele vai ter uma experiência dos escravizados que vão domar os cavalos de raça. Então, esse texto aqui é a descrição que ele vai fazendo. Depois do jantar, descemos para o jardim do palácio, que ele está se referindo aqui ao jardim do Cercadinho, que era muito famoso. Todos os viajantes que chegavam a Santa Cruz eram convidados a conhecer o Jardim do Cercadinho, porque, pelo que todo mundo descreve, os historiadores e memorialistas, tudo devia ser um lugar muito bonito, porque desde o tempo dos jesuítas, eles se reuniam ali para fazer suas festas, depois também no Império. Dom João também frequentou muito o Cercadinho. Tinha o Benedito Freitas se informa que tinha uma mesa de pedra enorme. Dom Pedro I mandou fazer uma espécie de labirinto de bambus. Ele cita aqui, ó, que ele foi visitar o Bambuzal. Ali tem uma rua chamada Rua dos Bambus. Eu, inclusive, morei nessa Rua dos Bambus quando saí da Vila Santa Eugênia, numa casinha lá. Outro dia eu passei lá, fotografei, poxa, não tem mais nada que faça lembrança, mas é aquele faz um bambuzal de mais de 350 metros de extensão, de bambus, de 9 metros de altura e 3 a 4 centímetros de grossura, de onde alcançamos de novo os grandes prados que se entremeiam com o jardim, nos quais fica o curral, um vasto cercado destinado aos cavalos indomados. Tinham reunido aí um grande número deles para que pudéssemos ver os escravos do imperador
atirar o laço e as bolas, essa famosa boleadeira. Eu coloquei uma aqui, só que a descrição dele não fala nessas boleadeiras, fala um outro tipo. O laço é uma comprida corda de couro entrançado, tendo uma argola de ferro. Aqui não é argola, aqui são as bolas, né? Então eles faziam o seguinte, eles jogavam esse laço nos pés do cavalo, isso o cavalo bravio, o cavalo selvagem, né? O cavalo então caía e aí eles tentavam domar o cavalo, né? Se não houver outro recurso, derrubam-no novamente por meio de novos laços, deitam-no de lado para amarrá-lo com mais segurança e tirar-lhe a liberdade de movimento. Deixam-no levantar e selam-no. Quer dizer, isso é um processo que os escravizados faziam para domar os cavalos. 17 de setembro de 1842, se o caçador, o caso o príncipe Adalberto, não obteve sucesso na caça, que a caça seja trazida ao caçador. Isso aqui é título que eu inventei, né? Tive ainda esta tarde, antes de anoitecer, o prazer de ver 5 sugadores verdes de mel, quer dizer, ele está falando do beija-flor, uma espécie maior de colibris com verdadeiras cores verde metálicas voarem das laranjeiras. É coisa bonita o beija-flor, né? Há muito tempo eu não vejo beija-flor. Aqui em casa tem 5 gatos e os gatos não deixam se aproximar os beija-flores, mas quando não tinha gato nós colocávamos aquele açúcar, que dizem que não deve se fazer, e o beija-flor vinha beber água aqui. Quando tornei a entrar no palácio, os caçadores me trouxeram 2 jacarés vivos com cerca de 1,20 m e outro, um filhote com 30 centímetros de comprimento, que tinham apanhado no riacho Itaguaí. Então, o que aconteceu? Provavelmente, já é especulação minha, né? Ele chegou no dia anterior dizendo que não tinha caçado nenhum jacaré, e o superintendente deve ter falado para o escravo, dá um jeito de trazer o jacaré para ele aí. Vocês sabem como é que é, né? A tossezinha chata. Dá um jeito de trazer os jacarés para eles aí. E sabe como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem vergonha na cara. Os escravizados foram e trouxeram o jacaré. Só que ele não queria o jacaré, ele queria caçar o jacaré, né? Então, tanto que o comentário dele aqui não vai muito além disso. A diferença entre estes jacarés e os verdadeiros crocodilos deve residir só nos dentes e menos no tamanho, porque me disseram, por exemplo, que tinham apanhado aqui para a esposa de Dom Pedro I, hoje a viúva arquiduquesa de Bragança, Dona Leopoldina, né? Um crocodilo com 2 metros e 2 metros e meio de comprimento. Perdão novamente por essa tosse. Esse texto eu tirei do Brasil Amazonas Xingu, página 80. E aqui tem uma imagem da capa do livro dele, da Folha de Rosto, mostrando o príncipe Adalberto, né, com o equipamento de caça. Porque, como eu falei para vocês, o objetivo principal dele era caçar. E concluindo, Adalberto prossegue sua viagem no dia 27 de setembro, vai para as margens do Paraíba do Sul. Após percorrer mais de 320 quilômetros, retorna ao Rio de Janeiro para embarcar no vapor inglês Growler em direção ao Amazonas e Xingu. No dia 30 de outubro de 1842, voltando para a Europa em março do ano seguinte. Aqui tem um desenho semelhante ao Palácio Imperial de Santa Cruz, em 1842. É uma criação da inteligência artificial a partir do desenho original dele. Talvez fosse assim essa lagoa, né? Esse banhado que ficava ali na Avenida João 23. Dia 18 de setembro, hoje, muito cedo, quando dávamos o nosso passeio pela extensa aldeia, isso já pegando ali o Curral Falso, né?
Vimos a Serra de Itaguaí inteiramente sem nuvens. Realmente dá para ver ali o Itaguaí, muito bonita. Quando voltávamos, encontramos perto de Santo Antônio, isso já chegando em Campo Grande, né? O juiz de paz no seu carro, com a faixa verde e amarela a tiracolo e os eleitores dirigindo-se para a igreja para se reunirem lá, porque hoje, dia 18 de setembro, né, devia realizar-se a eleição para deputados. Então, essa eleição ele vai citando aqui, né? À frente de numerosos cavaleiros de veste e jaqueta cavalgava um senhor em trajes civis com uma estrela no peito, também para o outeiro sobre o qual se ergue a igreja, contudo não sei dizer quem ele era. Desenhei muito pelo caminho. Realmente ele faz vários desenhos que vocês poderão ver naquela publicação da Biblioteca Nacional. O dia estava muito bonito e não muito quente. Jantamos novamente em Campo Grande. Mais para perto de São Cristóvão, tinham-se fixado muitos alemães e prussianos. Por trás desse palácio vimos, no momento mesmo em que a luz rósea do sol da tarde inundava a Tijuca, o imperador com sua escolta que vinha atrás de nós no seu coche. Logo depois, dobramos entrando nos arrabaldes. A bela tarde de domingo atraíra grande grupo de cavaleiros para fora de casa. Quando chegamos à Mangueira, a lua já se refletia nas águas da Bahia e dava ao golfo e suas margens um aspecto feérico. Muitíssimo saborosa, gostosa mesmo, a leitura do livro, esse livro Brasil, Amazonas, Xingu. Fica novamente a recomendação para quem gosta. Entra na internet, veja lá, Brasil, Amazonas, Xingu, pode baixar e ler em casa de graça. O texto do Príncipe Adalberto é um texto que vale a pena ser lido. E essa publicação que eu cito aqui, que é uma publicação da Biblioteca Nacional, sobre uma aventura, né, do Príncipe Adalberto, também vale a pena, porque foi a equipe lá da iconografia que fez e, como eu disse, reuniu todos os desenhos feitos pelo Adalberto, que até pouco tempo era coisa raríssima, não era todo mundo que tinha acesso. Eu, por acaso, tive conhecimento porque estava fazendo pesquisa, mas, como eu falei, as pesquisas, por exemplo, na seção de obras raras, como é uma seção, exatamente já está dizendo, obras raras, são obras muito valiosas e da iconografia também, eles procuram fazer restrição ao máximo. Então você chega e procuram saber. Claro que eu nunca tive esse problema, porque as pessoas já me conheciam, sabiam que eu era do NOP, do Núcleo de Pesquisa Histórica, então me atendiam com muito interesse, até me orientavam e tudo mais. Mas quando era um pesquisador que não tinha esse propósito, eu sentia que havia realmente procuravam até dificultar, porque a partir do momento que tem uma pessoa que vai fazer pesquisa para uma publicação, para uma tese, para uma dissertação e tal, o atendimento é melhor, né? Então, hoje, nesse domingo, dia 6 de abril de 2025, eu acabei de falar sobre o príncipe Adalberto da Prússia em Santa Cruz, que veio fazer, como ele próprio disse, uma viagem de recreio. Mas não esqueçam que não é apenas uma viagem de recreio. O livro tem muito material que contribui para que nós possamos, inclusive, conhecer o Brasil, porque ele cita pesquisas de outros viajantes também, né? Como eu falei, sobre população, sobre a questão monetária, enfim, é um trabalho que vale a pena conhecer. Então, um abraço a todos, um bom final de semana para vocês. Hoje é domingo, né? Um bom final de domingo e uma excelente semana. Até uma próxima oportunidade. Canal A História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Já sabe, se gostou, não deixe de fazer um comentário e de compartilhar com seus amigos, que isso é importante para que o canal possa se tornar mais conhecido. Até uma próxima oportunidade.